Prosseguindo na interpretação do Apocalipse, versículo por versículo, estamos no capítulo 19, foram 2 capítulos dedicados à Babilônia apocalíptica, agora esse capítulo ele será dedicado à vinda de Jesus, onde vai haver também uma glorificação pela queda da Babilônia, mas esse aqui é o capítulo que mostra a igreja no céu, nas bodas do Cordeiro, e depois ela vindo com Jesus para dar fim à grande tribulação. Bom, o versículo 2 diz: porque verdadeiros e justos são os seus juízos, pois julgou a grande prostituta que havia corrompido a terra com a sua prostituição, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. Ou seja, aqui no capítulo 19 ele ainda vai, nesse momento de glorificação da igreja cristã, ele ainda faz uma referência a essa grande prostituta, ou a Babilônia, porque nós vimos que na história ela tentou tirar o lugar da verdadeira igreja de Jesus. Ela corrompeu a história e se coloca como sendo a igreja de Jesus, mas na verdade não é. O comentário fala então dessas grandes corrupções promovidas pela Babilônia, né? O comentário diz: uma das piores corrupções promovidas pela Babilônia foi a infame Guerra Justa ou Guerra Santa de Agostinho de Hipona. É impossível calcular os mortos entre pagãos, muçulmanos, judeus e cristãos no período entre Carlos Magno, nos anos 800, até a Guerra dos 30 Anos, que teve fim em 1648. Tratando-se apenas de guerras organizadas pela Babilônia apocalíptica e pelas suas igrejas, pelas suas filhas reformadas. A Guerra dos 30 Anos nos serve como último exemplo para descrever a história desse personagem apocalíptico. Então veja, o Apocalipse capítulo 19 ainda tem um momento de glorificação, porque a verdadeira igreja vai ser apresentada, né? E eu falei aqui dos anos 800 porque foi quando o Papa organizou diretamente uma guerra, e aí depois vão ter as guerras das cruzadas contra os muçulmanos que estavam em Jerusalém, a cruzada santa, como eles chamam, para perseguir a igreja pentecostal que estava lá nos montes da França, em Lyon, que eles se identificavam como pobres de Lyon, e a igreja católica identifica como valdense. Aí nessa Guerra Santa eles criam a Inquisição para perseguir essa igreja evangélica. Então todas essas coisas, se nós formos contar a história de todas essas guerras, não dá, né? Nós vamos passar aqui muitos meses. Então eu separei a Guerra dos 30 Anos. O que a história fala sobre essa guerra entre católicos e protestantes, para vocês verem se essas pessoas tinham autoridades de Deus, autoridade do céu, para fazer, como Agostinho de Hipona fez, mudar a doutrina da salvação do livre-arbítrio para a predestinação ou para o determinismo de Deus. Okay? Essa é a finalidade, não é julgar o católico de hoje, a pessoa, pelo que ele fez, não é julgar a pessoa protestante pelo que ele fez. A questão é indagar. Eles que cometiam essas atrocidades, acreditavam nessa doutrina da guerra santa, da guerra justa, eles tinham autoridade para mudar a doutrina da salvação, como Agostinho de Hipona fez, e como Calvino e Lutero e outros participaram? É claro que não, né? Bom, eu comento aí, né? A obra História das Guerras, do historiador Demétrio Magnoli, faz um resumo dessa guerra. Isso é um resumo secular do que foi a Guerra dos 30 Anos. Ele diz: no fim, estabeleceu-se novo tipo de regulamentação das relações internacionais, em que o princípio do interesse nacional substituiu a confissão religiosa. Uma pausa aqui para poder explicar a vocês. Se você pesquisar na história, o fim da Guerra dos 30 Anos vai ser considerado o momento em que surge o Estado moderno, em que eles vão começar a restringir a participação da Igreja Católica e das igrejas protestantes na política. Lembre-se que nesse período tinham os anabatistas que não participavam da política e tinha a Igreja Católica e a Igreja Protestante que participava da política. Tá bom? Então, aquela Guerra dos 30 Anos foi uma guerra política
entre católicos e protestantes. Os protestantes diziam, olha, esses aí representam o anticristo que estão assentados no trono da verdadeira igreja, temos que matar eles. E os católicos diziam, olha, esses aí eles estão se levantando contra a verdadeira igreja, temos que matar eles. E eles matavam a população, então foi uma destruição tremenda. Ok? E foi tanto que eles dizem que nasce o Estado moderno, porque eles dizem, olha, ali foi o primeiro sinal dizendo, nós não queremos que os religiosos estejam na liderança, no caso falando de católicos e protestantes. E outra coisa, algumas pessoas perguntam, por que tem que se falar nisso? Porque a história pensa que aquela igreja católica era a igreja de Jesus, e isso difama o cristianismo. Os cientistas, as pessoas, os historiadores, muitos deles têm aversão ao cristianismo porque estudam a história da igreja católica pensando que é a história do cristianismo. Então, você mostrar para eles que existia sim uma igreja, sempre existiu, sendo perseguido pela igreja católica, e um grande exemplo vai ser essa guerra dos 30 anos, que nós veremos aqui nessa guerra, igreja católica, igreja protestante e as igrejas anabatistas que não participavam da política. Bom, o comentário prossegue do livro História das Guerras. Durante séculos, a pior guerra da Europa sempre foi lembrada como sendo a Guerra dos 30 Anos, de 1618 a 1648. Ou seja, irmãos, vocês vejam, desde a Reforma, em 1517, começaram confusões entre reinos católicos e reinos protestantes. O reino que adotava o protestantismo, ele perseguia os católicos, e o reino que adotava o catolicismo perseguia os protestantes. E essas guerras foram aumentando, quase 150 anos depois, está terminando, e aí eles foram ampliando até ter a Guerra dos 30 Anos, dessa matança tremenda. É isso que ele está descrevendo nesse artigo. Ele prossegue. Alguns historiadores, como Franz Mehring, chegavam a afirmar que semelhante destruição nunca foi suportada por nenhum grande povo civilizado. Eles estão dizendo que a guerra entre católicos e protestantes foi algo assim que nem entre os bárbaros, nem entre qualquer outro povo civilizado, que tivesse um pouco de civilização, teria acontecido uma destruição tão grande como essa. E aí, por isso que eu sempre digo, né? O historiador chega nesse momento, ele pensa que é a igreja de Jesus católica, é a igreja de Jesus protestante. Você verá que essa história deixa bem claro que não. Ele prossegue. A Alemanha foi conduzida a um retrocesso de 200 anos em seu desenvolvimento. Isso aqui é um dado histórico, história das guerras. Não é um evangélico comentando, tá bom? E ele diz que a Alemanha, só naquela guerra, porque a Alemanha, como protestante, lutando contra católicos, católicos contra protestantes, a destruição foi tão grande que causou um retrocesso na civilização de 200 anos. O artigo prossegue. O número de vítimas dessa catástrofe nunca pôde ser calculado com precisão, mas as estimativas de perda foram desde metade da população da Europa Central até as atuais mais ponderadas de uma quinta parte, ou seja, quase 4 milhões de mortos, um retrocesso de 20 milhões para cerca de 16 milhões de habitantes, expressando um grau de morticínio e destruição que só viria a ser superado com as duas guerras mundiais do século XX. Irmãos, as mortes eram assim das formas mais absurdas de torturas, tanto de católico contra protestante, protestante contra católico, e os dois contra os anabatistas. Porque como os anabatistas eram pacifistas, não pegavam em armas, eles, os dois, católicos e protestantes, perseguiam os anabatistas. E veja que ele faz uma comparação aqui dizendo que essa guerra entre católicos e protestantes, só a Guerra dos 30 Anos, de 1618 a 1648. Essa guerra, para ser superada, você tem que somar as duas guerras mundiais do século XX, a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Então, a destruição você compara com a destruição da Guerra dos 30 Anos entre católicos e protestantes. Sempre dirigido com as torturas mais bárbaras que você pode imaginar.
o artigo prossegue. Em muitas partes da Alemanha, nem mesmo a Segunda Guerra Mundial teve efeitos tão devastadores, com uma perda em certas regiões de mais da metade da população e a quase totalidade da colheita e do rebanho. Para alguns autores, mais do que uma guerra, foi uma crise geral que marcou o século XVII, como um século de estagnação ou até mesmo decrescimento demográfico e econômico, discutindo-se apenas se a guerra teria sido uma das causas ou a maior consequência dessa situação de declínio e decadência gerais. O século XVII da historiografia ficou como que comprimido entre as glórias do século XVI. Momento de expansão marítima e de descobertas como dos metais preciosos na América e as luzes do século XVIII, período de florescimento dos movimentos da Ilustração e das grandes revoluções burguesas, como a Revolução de Independência Americana de 1776 e a Revolução Francesa de 1789. Perdão. Observe, todos esses eventos importantes, ele diz que ficaram em segundo plano na história para essa guerra entre católicos e protestantes, pelo que representou essa guerra em termos de destruição, né? O livro prossegue. No fim, estabeleceu-se novo tipo de regulamentação das relações internacionais, em que o princípio do interesse nacional substituiu a confissão religiosa. Observe, então, como eu disse para vocês, esse é o primeiro ponto em que a sociedade mundial, eles começam a falar o seguinte: nós não queremos nada com catolicismo e protestantismo, nós não queremos que a religião esteja envolvida na política. Para alguns historiadores, só existiam católicos e protestantes, aquilo era o cristianismo. Mas nós sabemos que haviam grupos, principalmente grupos que não aceitavam o batismo de recém-nascido, porque esses grupos eram perseguidos, era ordenada a morte deles, e isso tanto por católico como por protestantes. Calvino expulsou um grupo de anabatistas de Genebra, dando prazo, dizendo: se vocês não abandonarem tudo, irem embora, eu vou matar todos vocês. Então, era assim que eles tratavam os anabatistas, né? Mas eles não são vistos na história. Quem é visto são católicos e protestantes. Então, aqui, quando ele substitui o interesse nacional à confissão religiosa, agora os padres e os bispos das igrejas protestantes e da igreja católica não poderiam mais intervir na sociedade. Historicamente, aqui se considera que nasceu o Estado moderno, ou seja, o Estado livre da religião. Pense isso na história. Aí uma jovem da igreja vai estudar história, vai para uma faculdade, e quando chega lá, o professor fala: vou contar a história do cristianismo, e conta em detalhes de como eram as torturas, como as pessoas eram colocadas em peças para poder esticar ela, às vezes até arrebentar partes do tronco dela, tirando o braço, uma coisa horrível, né? A pessoa fica com vergonha do cristianismo. Então, ela tem que saber que aquilo ali não era cristianismo. E essa história, continuando, vai mostrar isso para vocês. Veja, o texto prossegue. Como consequência do término da guerra, estabeleceu-se não só um novo equilíbrio de poder, mas uma nova regra do jogo das relações internacionais. Por isso, os tratados de Westfália, vocês podem pesquisar sobre ela, né? Cuja assinatura em 1648 encerrou a Guerra dos 30 Anos, são vistos como um marco da construção da ordem europeia moderna, em que a razão do Estado sobrepõe-se aos princípios religiosos medievais da soberania universal do papado, que haviam sido a base das grandes monarquias nacionais. Ou seja, ele relata que, nesse momento, eles resolvem, então, separar o Estado da religião, porque desde Constantino,
havia sido organizada essa instituição, a Igreja Católica Apostólica Romana, né? Okay? Desde Constantino, e só agora, em 1648, que dá o primeiro sinal de que a Igreja Católica não poderia mais perseguir os cristãos. O que vai realmente marcar o fim da perseguição é em 1790, porque em 1790, o que acontece? Ocorre a Revolução Francesa, e na Revolução Francesa foi determinado que ninguém mais poderia ser molestado por sua fé, tá bom? E é interessante, tem aquela interpretação historicista do Apocalipse, né? Que ele se pegar esse ano de 1648, tirar os 1260 dias, né? Os 1260 transformando em anos, chega ao ano de 388 da era cristã, ou seja, no período que o Papa está assinando o Edito de Tessalônica, proibindo o funcionamento de qualquer igreja que não seguisse o rito católico. Foi o Papa Damaso I, né? Estava me fugindo o nome dele. Bom, aí eu comento. Entre os católicos promotores da guerra estava Catarina de Médici, uma sobrinha do Papa, colocada através de acordos obscuros como rainha da França. Depois vocês estudam a história dessa mulher, para vocês verem. Catarina era neta do Papa Leão, que viveu de 1513 a 1521, e sobrinha do Papa Clemente VII, que viveu de 1523 a 1534. A católica Catarina de Aragão é conhecida na sua história pela sua participação em bruxarias, coisa comprovada, não é hipótese não. É sabido que ela tinha um cômodo especial para a bruxaria. E veja que essa mulher ela era muito ligada ao papado. E prossegue, ligada à bruxaria, inclusive tendo um recinto especial para bruxos no seu palácio. Então essa questão dela ser ligada à bruxaria, isso é comprovado. Catarina foi acusada de participar do sacrifício de uma criança judia. Bom, esse sacrifício nunca foi provado. Ela tinha um quarto, né, especial para bruxo no cômodo dela. Existe essa história, tudo é bem comprovado. Mas e ela foi acusada de ter sacrificado uma criança judia, o que não é impossível. Se ela era ligada à bruxaria, a bruxaria exige esse tipo de sacrifício, né? Infelizmente sempre foi assim. Ainda mais de uma criança judia, já que Satanás tem um ódio especial contra o povo judeu. O comentário prossegue. Uma diferença básica da Guerra dos 30 Anos para a Segunda Guerra Mundial se encontra na razão da guerra, para explicar por que uma foi assim, mais destruidora do que a outra, tá ok? Aí prossegue. Na Segunda Guerra Mundial, os soldados americanos e aliados não guerreavam contra o povo, guerreavam contra militares que estavam no poder. Os protestantes atacavam a população católica e os católicos atacavam a população protestante. Os protestantes acreditavam que deveriam matar os católicos porque estes estavam assentados no trono da igreja, mas eram representantes do anticristo. Era isso que os protestantes acreditavam. Os representantes do anticristo estão assentados na igreja, no trono da igreja, no trono de Pedro, né? E depois prossegue. Os católicos acreditavam que deveriam matar os protestantes porque esses estavam dividindo a Igreja Católica. Os católicos e protestantes só concordavam em uma coisa: os anabatistas deveriam ser mortos. As igrejas que não aceitavam o batismo infantil deveriam ser extintas. Ou seja, eles, a partir desse ponto, de 1648, católico não iria mais matar protestante, protestante não iria matar católico, mas eles vão se juntar para matar os anabatistas. Observe, eu cito aí um artigo falando exatamente sobre os anabatistas, inclusive citando essa perseguição que eles vão sofrer na Guerra dos 30 Anos, principalmente após, né? O artigo diz: ao contrário dos calvinistas, os anabatistas não obtiveram reconhecimento na Paz de Westfália, de 1648.
E como resultado continuaram a ser perseguidos na Europa, muito depois da assinatura do tratado. Ou seja, ele está falando calvinista porque Calvino ele foi um dos articuladores da Guerra dos 30 Anos. Diz que ele enviou espiões para espionar determinadas regiões da França, onde essa católica estava, vamos dizer, de uma certa forma, governando, né? E, então, Calvino participou, ele é o grande representante dos protestantes nessa época. O artigo prossegue. Diferentes tipos existem entre os anabatistas, embora as categorizações tendam a variar de acordo com o ponto de vista do estudioso sobre as origens. Stepp afirma que, para entender o anabatismo, é preciso distinguir entre os anabatistas, os inspiradores e os racionalistas. Ele classifica gente como Blaurock, Grebel, Baltazar Rubinmeier, Mans, Parper e Simons como anabatista. Todos esses são nomes de pessoas que você pode pesquisar na história, você vai encontrar. Eles são um grupo de anabatista, né? Ele agrupa Mantzer, Stosch, né, e outros como inspiradores e antitrinitarianos, como Michael Servetus, João de Valdez, Sebastian Castello e Fausto Sócios como racionalistas. Esse grupo aqui de racionalistas é importante, se algum dia vocês forem comentar com alguns, eles falam assim, os anabatistas eram violentos. Não eram. Isso não é verdade, isso é uma interpretação errada da história. Tem diversos artigos hoje, até de revista super interessante, de outros, que mostram que os anabatistas eram pacifistas. Eles não pegavam em armas. Mas teve um grupo, principalmente desse Mantzer. Esse Mantzer ele não era anabatista, ele era um católico. Os anabatistas existiam desde o dia dos apóstolos, tá ok? Desde os dias da igreja primitiva. A igreja católica estava perseguindo esses anabatistas. A Inquisição ela foi criada ali em 1215, 1235, nesse período, para perseguir e matar uma igreja evangélica anabatista. E que eu mostrei para vocês também que era pentecostal. Tá bom? Então os anabatistas mesmo já existiam, mas esse Mantzer, ele era um católico. Quando Lutero começou a pregar, ele se tornou discípulo de Lutero, só que ele também deixou de acreditar no batismo de recém-nascido. Ou seja, então por isso ele passou a ser chamado de anabatista. Mas anabatista, esse movimento ele não nasce na Reforma. Esse movimento existia desde o IV século, quando a Igreja Católica proibiu o funcionamento de outra igreja e disse que iria usar a força do império, e usou a força do império. As igrejas verdadeiras tiveram que fugir para as montanhas. Então, agora no período da Reforma, existem anabatistas que são esses antigos, existem outros grupos de anabatistas que surgem aqui nesse período, tá bom? Que infelizmente são violentos, mas eles não são anabatistas verdadeiros. Anabatista era um título por conta da rejeição ao batismo de recém-nascido. E assim eles falavam que eles estavam rebatizando, enquanto a igreja dizia, até hoje, né? A Assembleia de Deus, se ela recebe membros da igreja católica ou da igreja protestante, ela batiza essa pessoa, porque o batismo dessas igrejas não vale. Essas igrejas não são, na verdade, elas não seguem a doutrina da salvação como nós seguimos. A doutrina da salvação, ela não pode ser mudada. E a doutrina da salvação é pelo livre-arbítrio. A Igreja Católica, no ano 410, ela fez uma mudança do livre-arbítrio para a predestinação, ou para o determinismo de Deus, né? Que era uma doutrina pagã. Bom, o texto prossegue falando desses anabatistas. Dentro da ala inspiracionista do movimento anabatista, não era incomum que manifestações carismáticas aparecessem. Então, observe isso, manifestações carismáticas, porque tinham igrejas pentecostais nesse período. Alguns pensam que o pentecostalismo ele nasceu nessa igreja, agora que foi dado o nome de Assembleia de Deus, mas não. O pentecostalismo existia, tanto que já foi encontrado o pentecostalismo na mesma época que está surgindo nos Estados Unidos, surgiu também na Europa.
Já existem comprovações disso, o estudo da história da igreja comprovou isso. Mas a verdade é que essas igrejas, elas viviam escondidas. Por quê? Porque normalmente elas eram mortas por católicos ou protestantes. Eu mostrei para vocês que a famosa história das bruxas de Salem, tudo aquilo foi invenção da igreja protestante para matar uma igreja evangélica, que nós ainda não conseguimos prova de que seja uma igreja pentecostal, mas é bem provável. A igreja protestante inventou todo aquele julgamento, uma das coisas que é considerada uma das maiores vergonhas, se não a maior vergonha da história da América, foram aquele julgamento que os protestantes fizeram e mataram um pastor anabatista. O julgamento eu mostrei para vocês, é só voltar às aulas anteriores. No julgamento perguntaram: teus 2 filhos são batizados? Ele respondeu: não, só o mais velho. E assim eles identificaram: esse é um anabatista. Mataram ele, por essa razão, é caso agora das bruxas de Salem. E também ali pelo século XVI, XVII, isso acontecia naturalmente na Europa. Então, os pentecostais, eles tinham que viver escondidos. Por quê? Porque nós vimos, quando nós estudamos também, os que eles chamam de valdenses, os pobres de Lyon. Também havia pentecostalismo entre eles. E nesse caso, a Igreja Católica acusavam eles de bruxaria. Diziam que aquilo era bruxaria. A pessoa não tinha nem chance de se defender. Se ela foi acusada de bruxaria, ela seria levada para julgamento e ela era morta mesmo. Diz a história até que eles inventaram uma balança da bruxa, que a balança era projetada mesmo de um jeito para nunca reagir a peso. Aí dizia que a mulher era uma bruxa. Então eles estavam matando os pentecostais, dizendo que eles eram era bruxaria falar em mistério, né? Então esse texto aqui, ele deixa claro também que haviam manifestações carismáticas, manifestação de carisma, tá bom? Manifestação de carisma é uma maneira de falar de dons espirituais, né? São os dons espirituais. Então diz também que nessas manifestações tinha dança, cair sobre o poder do Espírito Santo, procissões proféticas. Eles dizem que isso aconteceu em Zurique, em 1525, em Münster, 1534, em Amsterdã, 1535. Em Münster, em 1534, existem momentos aí que teve profetas que eles... não, desculpa, foi em outra cidade, foi em Zwickau, na Alemanha. Eles começaram a profetizar contra Lutero, dizendo que Lutero, na verdade, não estava reformando igreja nenhuma, que ele manteve as heresias da Igreja Católica. E aí esses profetas, né, nós não sabemos nem o que eles pregavam. Eu gostaria de ler sobre as doutrinas deles, mas Lutero imediatamente mandou matar. Então, a única informação que nós temos sobre os profetas de Zwickau, vocês podem pesquisar na internet, essas informações vêm das mãos dos assassinos. O que eles escreveram sobre essas pessoas. O artigo prossegue. E falar em línguas, tá bom? Então, procissões proféticas e também falar em línguas. Isso era comum entre essas igrejas anabatistas, ou seja, eles eram pentecostais. Na Alemanha, alguns anabatistas, excitados pela hipnose em massa, experimentaram curas, glossolalia, contorções e outras manifestações de um reavivamento de acampamento. A gente não sabe se alguém exagerou, mas a gente sabe que às vezes na emoção do espírito as pessoas fazem algumas coisas exageradas, né? Bom, é importante nós sabermos que existia pentecostalismo ali no século XVI, século XV, tá bom? O comentário prossegue. As congregações anabatistas que mais tarde se desenvolveram em igrejas menonitas e luteritas tendiam a não promover essas manifestações, mas não rejeitavam totalmente os milagres. Pilgram Marpeck, por exemplo, escreveu contra a exclusão de milagres. Nem as escrituras afirmam essa exclusão. Deus tem liberdade até mesmo nesses últimos dias. Referindo-se a alguns que foram ressuscitados dos mortos, ele escreveu:
Muitos deles permaneceram constantes, suportando torturas infligidas por espada, corda, fogo e água, e sofrendo mortes e martírios terríveis, tirânicos e inéditos. Todos eles poderiam facilmente ter evitado por retratação. Então vocês vejam esse ponto aqui que ele comenta, que importante, porque falando de milagres especiais, pessoas sendo ressuscitadas, e que depois disso eles acabaram sendo presos por quem? Normalmente pela Igreja Católica ou pelas igrejas protestantes, E aí suportaram torturas infligidas por espada, corda, fogo, normalmente, às vezes ferro quente, E também água e, sobretudo, mortes e martírios terríveis, tirânicos e inéditos. Todos eles poderiam facilmente ter evitado por retratação, ou seja, bastava reconhecer a Igreja Católica, Bastava reconhecer que o batismo deles era verdadeiro. Tem uma história bem interessante desses nomes citados ali, que é do pastor Baltazar Rubinmaia, que ele foi preso por protestantes, foi torturado durante uma semana, não resistiu, acabou negando a fé, disse que nunca mais pregaria contra o batismo de recém-nascido. Essas torturas eram terríveis, irmãos. Tem torturas que chegavam a rasgar partes do corpo da pessoa, sendo esticado naquelas peças, sendo queimado com ferro quente, e ele acabou negando a fé, aí fugiu envergonhado, porque toda a igreja viu que ele tinha negado a fé. 3 anos depois ele viajou para uma cidade longe, mas acabou tendo o seu perdão sentido por Deus, voltou a pregar, foi preso pelos católicos e morto. Então, era assim que eles tratavam, Prossegue. Além disso, a pessoa também se maravilha quando vê como Deus fiel, que afinal transborda de bondade, ressuscita dos mortos vários irmãos e irmãs que Cristo, depois que foram enforcados, afogados ou mortos em outro, ainda hoje eles são encontrados vivos e podemos ouvir seu próprio testemunho. Ou seja, ele está dizendo que as pessoas, muitas pessoas continuavam vivas, foram afogados. Normalmente quem afogava eram os protestantes. Eles faziam isso, Eles diziam: como vocês dizem que o nosso batismo não vale, então nós vamos matar vocês batizando vocês. E afogavam eles, amarravam pés e mãos, às vezes botava dentro do saco e jogava na água. Era uma coisa horrível, Bom, e prossegue, Então alguns ainda estavam vivos e podiam ouvir o seu testemunho. Será que todo mundo que vê, mesmo os cegos, pode dizer com boa consciência que tais coisas são um ato poderoso, incomum e milagroso de Deus? Negaria que devam ser homens endurecidos? Ou seja, ele está dizendo o seguinte: todas essas coisas que aconteciam entre os anabatistas eram coisas maravilhosas, deveriam ser reconhecidos como igreja, mas as igrejas que estavam ligadas ao poder, elas não aceitavam. E esse é o momento de nós fazermos um alerta também para os dias atuais, porque infelizmente a igreja hoje ela está muito envolvida com política. Nessa eleição que nós vamos ter para a presidência agora do Brasil, nós veremos aí a igreja tomando uma posição, vou chamar de inédita, e uma posição perigosa. Inédita porque nunca a igreja apoiou de maneira tão forte um presidente como estão apoiando o Bolsonaro, E isso a esquerda pode ver com maus olhos. Então, se a esquerda assumir o poder, ela pode fazer algo contra as igrejas, tá certo? Só sei que a igreja, assim, eu entendo que ela não deve estar numa posição política. A instituição, a Assembleia de Deus, não deve ter uma posição política. Agora, os seus cidadãos que pagam imposto, aí cada um tem a sua posição política, Tá bom? Mas não a igreja.